Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos avaliar aqui o ativo que eu tenho mais na carteira aqui em relação ao patrimônio, certo? Que é o Fiagro Vigia 11. Então vamos olhar um pouco do Vigia 11 e ver quanto eu já recebi, tanto em valorização e também em dividendos aí desse Fiagro, para vocês verem como está bem interessante. Eu já tenho ele aqui na minha carteira já há 1 ano e 11 meses, vai completar agora 2 anos que eu tenho o Vigia na minha carteira. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor aqui há 2 anos e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, falando um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Desde já, vamos olhar aqui um pouco do Vigia 11, depois a gente vai fazer o cálculo, ver aqui quanto eu tenho aqui do Vigia na minha carteira, quanto eu ganhei, proventos e como é que está no momento, tá bom? Em relação aqui à minha carteira, ele é o ativo que eu tenho maior quantidade aqui na minha carteira. Aqui o Vigia 11, onde eu tenho 537 cotas. Meu preço médio está de R$ 8,02. Atualmente está custando R$ 10,15. Estou com uma variação positiva de 26,61% e uma rentabilidade bem significativa aqui de 57,59%, que a gente vai ver aqui no final esse cálculo, tá certo? Meu saldo total aqui no Vigia 11 está de R$ 5.450,55. No momento, o Vigia 11 está com seu PVP 1,04, que a gente vai olhar aqui no site do Investidor 10. Olhando aqui o Vigia 11 no site, dá para a gente ver que sua cotação no momento é R$ 10,15. Nos últimos 12 meses, pagou aqui 15,57% de dividendo yield, então dividendo yield bem alto, certo? Seu PVP está de 1,04, um PVP abaixo de 1 quer dizer que está barato, igual a 1 quer dizer que está no preço justo e acima de 1 quer dizer que está caro. Então, o Vigia 11 está mais caro aqui do que o seu valor patrimonial, 4%. Então, não está um momento bom de compra aqui do Vigia 11. Sua liquidez diária está de 1,9 milhões. Então, a liquidez diária é bem interessante. Com a liquidez diária acima de 1 milhão, a gente tem uma facilidade de compra e de venda do ativo muito fácil. E sua variação nos 12 meses de 54,02%. Outras características aqui do Vigia 11 é que ele é um Fiagro, né, que eu já falei no início do vídeo. Sua taxa de administração é de 1,15% ao ano. Uma taxa de administração até 1,25 já é o aceitável, certo? Número de cotistas acima de 100 mil está em 170.219 o número de cotistas. Seu valor patrimonial de R$ 9,72. Por isso que o Vigia 11 ele está mais caro no momento. Então, não está um bom momento de compra agora desse ativo. Último rendimento, 15 centavos, que a gente vai olhar um pouco lá embaixo também. Em relação ao seu valor patrimonial, está em 840 milhões. E a gente vai olhar aqui também no último relatório gerencial. Em relação aos seus dividendos, nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 15,91%, um dividendo yield bem alto, certo? E atualmente está de 15,57%. Olhando aqui em relação ao pagamento mensal, ele paga sempre mais de 1% ao mês, aqui 1,4, 1,41, 1,42, teve meses aqui que pagar 1,57, então sempre está pagando aqui mais de 1% ao mês, principalmente porque ele é mais indexado aí ao CDI. Isso faz com que, como a taxa Selic está bastante alta, ele vai pagar um dividendo yield aqui bem mais alto. Sua Datacom sempre está ali entre o dia 10 ao dia 13. A Datacom é aquela data que a gente tem que estar com ativo na carteira para que a gente consiga receber os seus dividendos. Caso você venda um dia antes da Datacom, você não vai ter o direito de receber esses dividendos. Caso você venda um dia depois da Datacom, você ainda vai ter o direito de receber esses dividendos. E o seu pagamento está sempre aqui entre o dia 17 e o dia 20. Pagou aqui 0,145 centavos aqui de dividendos por cota nesse mês aí de fevereiro, o último, porque lá no relatório lá em cima estava 15, então a gente sempre tem que olhar por aqui, certo? Então, sempre está pagando um dividendo yield bem alto. No seu relatório gerencial, tem algumas características do Vigia que aconteceu aí
nesse mês de dezembro, porque não tem um relatório gerencial novo ainda, certo? Então, por esse relatório aqui de dezembro, a gente dá para ver algumas características aqui do ativo. O ativo encerrou o mês de dezembro com 90,7% do seu patrimônio líquido alocado, distribuindo aqui em 33 ativos, certo? O valor total investido 762 milhões. Ele está com seu CDI de mais 2,9%, e em relação ao valor que está agora o preço da cota, está um CDI de 2,5%. Por quê? 2,5% porque ele está mais caro do que o valor patrimonial. Então, quando ele está no preço justo, ele está com CDI mais 2,9%. E ele também adquiriu aqui o CPRF Sérgio Bartosi, 5,4 milhões, onde foi aqui um CDI mais 4,35, tá bom? E conseguiu no mês aqui de dezembro aqui uma quantidade aqui de 170.225 cotistas, que a gente olhou também aqui no site do Investidor 10. Em relação aos seus ativos, dá para a gente ver que ele diversificou mais um pouco aqui os seus ativos. Em primeiro lugar, ainda está a Fiagro. A Fiagro está aqui com o seu PL de 9,88%, ainda é um PL bem maior, porém a gente consegue diminuir bastante isso aqui. Um problema que eu vejo aqui em relação aos seus ativos é o CRA Languiru, onde já teve calote aqui no ano de 2024, e ele está com uma posição bem alta, de 6,99. Vocês dá para ver que o Vigia 11, ele tem sua carteira aqui bem arriscada, principalmente porque tem uma boa concentração aqui em alguns ativos. Não era para estar uma concentração aqui bem alta, certo? Uma concentração de um PL por ativo de até 5% é o que a gente considera aí mais seguro. E o seu CDI sempre indexado aqui a 3, 6, e dá para ver que o Languiru está em CDI mais 6,75, com a taxa Selic em 15, já passa aqui de 20% aqui por mês. Por isso que o Vigia aqui está pagando bastante. Então tem um CDI aqui bem arriscado nos primeiros ativos e tem a maior alocação na carteira. Por isso que o Vigia ele está entre os meus fundos de risco e eu não investi mais. Sempre vai baixar um pouco a quantidade deles aí na minha carteira, porque não vou investir no momento, tá bom? Então esses são os ativos que tem no Vigia 11. A gente vai ver como está o Vigia 11 no momento aqui na minha carteira. Olhando aqui o Vigia 11, dá para a gente ver que em relação ao valor investido, eu investi aqui R$ 4.306,74. No momento, o Vigia ele está com um valor total de R$ 5.450,55. Isso mostrou aqui um ganho de R$ 1.143,81. Então, esse ganho aqui é apenas em relação à valorização da sua cota, para vocês verem como alguns ativos também de papel, de CRAs, CRIs, eles conseguem valorizar aí sua cota também, você conseguindo comprar a bons preços. Em relação ao ganho de dividendos, dá para a gente ver que eu já recebi do Vigia 11 R$ 1.333,70. Então, recebi muito dividendo aqui desse ativo. Ganho total, R$ 2.477,51. Esse ganho total é o ganho de dividendos mais o ganho de valorização. Subtraindo esse valor do valor que eu investi, então está aqui R$ 1.829,23. Então é como se eu ganhasse a partir de agora com Vigia 11 R$ 1.829,23. Eu não investi mais nada nesse ativo. Então é um ativo que está correndo muito bem na minha carteira. Daqui a provavelmente um ano e pouco, eu já vou ter pago o valor que eu investi nesse ativo. Então, bem interessante o Vigia na minha carteira. Eu ainda estou bastante confiante aqui nesse ativo e eu vou estar mantendo aqui na minha carteira. Então, pessoal, obrigado por quem assistiu até aqui. Foi mais para mostrar como está esse ativo na minha carteira. Então, muito positivo, com ganho de valorização, com bom ganho de dividendo. Então, muito bom. E eu vou acompanhar no decorrer do tempo. Porém, ele é um ativo que é um ativo de risco. E eu vou deixar aí numa quantidade bem mais baixa aí do que está hoje em dia. Hoje está em primeiro lugar como ativo da minha carteira, porém ele vai baixar bastante aí no decorrer dos meus investimentos. Então, obrigado por quem assistiu até aqui. Quem puder, deixa o like, se inscreve aí no canal, dá uma ajudazinha para a gente chegar aos 1.000 inscritos e até os próximos vídeos.